Estamos de volta, esse é o nosso Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Continue interagindo com a gente aí na sua rede social favorita. É só mandar uma mensagem, mandar uma foto, um vídeo com a hashtag Visita na Record, estamos de olho. E agora nós vamos falar daquele assunto prometido por aqui, hein? Muita gente está de olho, quer saber dicas, quer entender um pouquinho mais, porque afinal de contas nós estamos em pleno inverno, né? Aí quando vem aquela massa de ar frio, quem tem doença reumática sofre pouco? Não, né? Sofre muito. Fala aí, artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia. Quem vai nos esclarecer todos esses detalhes é o médico reumatologista, Dr. Henrique Sampaio. Seja bem-vindo ao Visita. Muito obrigado, Thaís. Agradeço enormemente por essa oportunidade. É um prazer poder estar aqui e ainda mais falarmos sobre reumatologia. E é assim mesmo, quando tá frio o negócio queima. Pois é, no frio, normalmente as pessoas sentem mais as articulações. Até mesmo quem não tem nenhum problema reumatológico, não é verdade? A gente acorda de manhãzinha já mais endurecido, mais enferrujado. E quem já tem algum tipo de artrite ou artrose, alguma doença articular reumatológica, acaba ficando mais sensível nesse período do ano. Que interessante, eu não tinha feito essa analogia, mas até nós, meros mortais, que não temos essas doenças, sofremos com o frio. E aí ele vem para quem já tem, rasgando mesmo. Doutor, antes da gente entrar nos detalhes, diz de onde você vem, a sua especialização aí ao longo da vida, aquele resuminho básico. Vamos lá então, resumo básico. Eu sou daqui, próximo de Bauru de Lençóis Paulista, natural de Lençóis Paulista, e fiz a faculdade em Catanduva, a Faculdade de Medicina de Catanduva, interior de São Paulo, perto de Rio Preto. E depois eu fiz a minha residência de Clínica Médica e Reumatologia no Servidor Público Estadual de São Paulo. Então morei 4 anos na capital, mas como bom interiorano que gosta de falar porta, de puxar o R. Que delícia! Tá em casa então. Sempre pensei em voltar para o interior. Terminei a residência em 2014. Sempre gostei muito de Bauru, por ser próximo, conhecer a cidade. Quis também vir para Bauru para estar próximo da família e aqui tem uma boa estrutura, um mercado de trabalho bom. Desde antes de eu terminar minha residência, eu já prestei prova como professor na Unesp Botucatu. Olha, então eu tenho uma história ligada a Botucatu também desde o começo da minha trajetória como reumatologista. Quer dizer, já rodou por várias cidades do nosso interior, não à toa por isso que está aqui no Visita e ama Bauru. Amo Bauru, com certeza. Bauruense também de coração. E, gente, são mais de 20 anos, não estou entregando a idade, hein? Mas mais ou menos aí 20 anos estudando sobre reumatismo. Por que é tão importante falar desse assunto? Porque certamente você aí tem alguma doença reumática ou conhece alguém que tenha. Você sabia que no Brasil as doenças reumáticas afetam mais de 15 milhões de pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. E falou em reumatismo, são mais de 100 doenças nesse guarda-chuva, é isso? Exatamente, até um pouquinho mais de 200 doenças já catalogadas. Claro que nós temos umas bem mais prevalentes, que a gente vai comentar aqui com vocês, como por exemplo artrose, que o nome correto é osteoartrite, mas também osteoporose, fibromialgia, gota. E temos doenças mais raras, mas também bastante conhecidas e que têm um potencial impacto aí importante na qualidade de vida das pessoas, como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo. Então, falou em reumatismo, a gente tem que lembrar do quê? Envolve o quê, doutor? Articulação, as ligações? Excelente pergunta, Thaís, porque isso dá muita dúvida, a gente vê, não só na população, às vezes até nos profissionais de saúde. O que o reumatologista trata? Vamos deixar isso aqui bem claro para vocês hoje. O reumatologista é o médico que trata qualquer patologia que acometa o sistema músculo-esquelético. O que é isso? Osso, tendão, articulação, músculo, bursas. Então, desde doenças como artrite, tendinite, osteoporose, que são doenças bastante frequentes, mas também doenças autoimunes que levam à inflamação desse sistema e de outros órgãos e sistemas, como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo. Doutor Henrique, mas qual que é a diferença sua para um ortopedista, então? Essa é boa, hein? Eu já trago aqui porque... Falou em movimento, então tá ligado ao reumatismo. Calma, olha a diferença, vamos entender. Dá muita diferença. O ortopedista também trata patologias que acometem o sistema músculo-esquelético, mas que normalmente tem relação com trauma.
Então, um trauma, uma batida, um entorse, você que está aí jogando bola, bate o joelho, ele incha, você vai procurar um ortopedista. Teve uma fratura, vai procurar um ortopedista. Agora, as lesões musculoesqueléticas não relacionadas ao trauma, essa é do reumatologista. O ortopedista também trata algumas patologias dessas que são muito prevalentes. Tendinite, bursite, dor lombar, lombalgia, enfim. O ortopedista também trata. Agora, as doenças autoimunes, em geral, essa é só do reumatologista mesmo. Quer dizer, só para a gente tentar encaixar aí dentro de uma caixinha, se é que é possível. Não tenho nenhum histórico de batida, de trauma, começou aquela dor do nada assim, eu não sei de onde veio. Talvez seja reumatologia. Talvez seja reumatologia, principalmente se ela tem uma duração mais prolongada. Porque quem que não tem uma dor nas costas, por exemplo? Sim, está sempre errado, né? Está aqui no celular, no tablet. Com certeza, então é algo muito comum, mas normalmente é um mau jeito, ou treinou errado na academia, uma coisa que dura 1, 2 dias, tudo bem. Agora, é uma lombalgia, uma dor lombar que perpetua, principalmente mais do que 3 meses, liga o alarmezinho que pode ser uma doença reumatológica por trás. Perfeito. E aí precisa investigar, precisa fazer exames necessários. Quando o pessoal bate na sua portinha ali, doutor, a maioria apresenta o quê? Quais são assim os sintomas primeiro que chegam para o senhor e aí você observa, você fala, pode ser tal coisa, porque a maioria tende para isso. O sintoma que é campeão de audiência é a dor. A maioria do público que está me assistindo sabe disso. Eles nos procuram principalmente por dor. A partir desse sintoma, aí a gente vai fazer uma anamnese, que é a história que o médico tira do paciente, fazer várias perguntas para dessa forma a gente montar o nosso quebra-cabeça e chegar no diagnóstico final. Importante aqui a gente ressaltar que em 80% das vezes, só com a história e o exame físico, a gente já consegue, pelo menos, direcionar o nosso diagnóstico. Aí sim a gente vai lançar mão de exames laboratoriais ou de imagem para a gente fechar esse diagnóstico com maior segurança. Isso é muito bom, assim, da gente reforçar aqui, porque muitas vezes você está com aquela dor e ela é constante, persistente, e você não toma aquele cuidado que o médico geralmente adora. O senhor vai dizer se sim ou não. É aquele diário, sabe? Ai, aconteceu aquela dor depois que eu fiz tal coisa, aí quando veio o vento, piorou. Sabe, você se observar e saber quando a dor se agrava, quando não, aquele esforço que você faz que é mais difícil. O histórico, minha gente, 80% pode ajudar nesses casos. No caso de reumatismo, mais de 200, né? Aí é importantíssimo esse histórico, doutor. Com certeza, ajuda muito quando o paciente traz uma história detalhada para a gente. Fica mais fácil da gente cavar ali e chegar no diagnóstico final. E quais são as doenças mais comuns, então? Quando chega lá, a maioria tem o quê? Bom, acho que é importante a gente destacar a osteoartrite, conhecida como artrose pela população, que é a afecção, a doença articular mais prevalente de todas. A maioria das pessoas, a partir dos 60, 70 anos de idade, terão ela em algum local do corpo. Em geral, as mulheres são mais acometidas do que os homens. Quais locais? Principalmente mãos, pés, joelhos, quadril e coluna. A artrose é a doença ocasionada pelo desgaste da cartilagem, que é um tecido que a gente tem dentro das nossas articulações, que facilitam, então, a nossa movimentação, que impede que um osso fique atritando ali com o outro. Com o tempo, a célula que produz essa cartilagem, ela vai ficando um pouquinho preguiçosa, ela quer aposentar, ela para de trabalhar um pouquinho e a gente produz menos esse tecido cartilaginoso. Há também uma desidratação com a idade, muito da cartilagem é água, então ela acaba achatando, e isso acaba degenerando esse tecido tão importante. E aí, qual é o sintoma mais comum? Dor na junta, dor articular. Então, a artrose realmente é uma doença que tem um impacto, inclusive, socioeconômico importante. Muitas vezes e trabalhista, a gente tem que afastar o paciente, auxílio-doença, às vezes aposentadoria por invalidez. Então, é importante a gente destacar essa doença pela sua alta prevalência, e que há, sim, algumas coisas que nós podemos fazer antes para evitar a evolução para ela. É isso que eu ia perguntar, porque a idade vai chegar para todo mundo, né? É possível que todo mundo vai ter artrose, né? Na melhor idade aí, tudo bem que é a maioria, mas tem como evitar, tem como prevenir, tem como retardar. Com certeza, é aquele conselho que
que a nossa avó já dizia para nós, a gente sabe, mas a gente não faz, que são manter hábitos de vida saudáveis, manter um peso legal, manter uma alimentação saudável e atividade física regular. Isso é extremamente importante, mesmo para os pacientes já com artrose. Aliás, para eles é muito importante, faz parte, é o que muda a história natural da doença. Às vezes o paciente fala, doutor, já tenho um desgaste no joelho, vou fazer exercício para quê? Me dá um remédio, me dá uma pílula milagrosa. Não existe pílula milagrosa que vai fazer com que a cartilagem volte e resolva a dor do paciente. Uma das medidas mais importantes é a atividade física regular. Claro, se já tem uma patologia de base, aí o reumatologista vai ter que avaliar e fazer uma carta orientando o exercício específico para aquele paciente. Beleza, aí falou em artrose, ou qual é o nome clínico aí? Osteoartrite. Tem a ver com artrite ou artrite é outra coisa? Excelente pergunta também, é uma dúvida muito comum. O que é artrose, o que é artrite, qual que é a diferença? Tudo que termina com um it no final remete à inflamação. Então, a artrite é inflamação da articulação. Por qualquer causa, pode ser uma causa traumática, se eu levantar, cair, bater o joelho, linchar aqui, é uma artrite traumática. Pode ser causa infecciosa, às vezes a gente pega uma infecção muito grave e essa bactéria cai no sangue e vai para a articulação. Artrite séptica, infecciosa. Pode ser artrite por cristais, por exemplo, cristal de ácido úrico, a gota, que a gente pode falar um pouquinho dela aqui para vocês também. E pode ser causas autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. Qualquer coisa, então, que faça a articulação inchar, ficar vermelha, doer para chuchu, com muita dificuldade de movimentar, a gente chama de artrite. Pode ser uma causa bem comum, corriqueira, como trauma, ou causas já bem mais raras. Ela normalmente dói muito mais do que a artrose, é muito mais sintomática, mais aguda. Inclusive, se não tratada, pode levar a quadros sequelares bem mais rápido. A artrose é uma doença mais lenta, então vem com a idade, normalmente. A artrose primária, normalmente ela é assim. Mais lenta, vem com a idade, os sintomas são mais leves, então de mais fácil ali controle e tratamento. Perfeito. Agora tem a gota também, que é uma das maiores preocupações, né? Tem um número expressivo aí no Brasil. Exatamente. Adoro falar de gota, porque a meu ver é uma doença aí pouco falada, negligenciada ainda, pois ela tem um impacto muito grande na população. Não sei se você que está aqui nos assistindo sabe, mas a gota é a artrite mais comum do adulto. Afeta 4% da população mundial. Imagina só, Bauru tem 400 mil habitantes? Sim. Então, em média, em geral, que tem 16 mil pessoas com gota só nessa cidade. Não tem reumatologista, não tem nem médico para todo mundo. Exato. Mas, claro, a minoria acaba procurando a gente. Mas a gota, então, é um tipo de artrite. Ela é ocasionada por cristais de ácido úrico. O ácido úrico é uma substância que todo mundo produz e é normal a gente produzi-la. Porém, quem tem gota não consegue eliminá-la. Acaba segurando muito no organismo. O ácido úrico, quando está muito alto, forma o cristal. Esse vai para a articulação e dá aquela crise de dor insuportável, que em geral começa lá no dedão do pé. Nossa! Pé, tornozelo. Quando você vai pensar que é, né? É algo tão interno, né? Sim, e é uma dor assim muito, normalmente, impactante. O paciente limita se ele perde dias de trabalho. E essas crises, em geral, são autolimitadas, então dura 3, 4, 5 dias. O paciente vê que passa, não procura o médico. E ela demora no começo para voltar. Depois de 6 meses aparece de novo. Porém, esse intervalo sem dor vai diminuindo progressivamente. E ele começa a ter crises mais frequentes. Até que uma hora tem crise toda semana e fica totalmente limitado. Explicações maravilhosas, né, minha gente? Agora, em geral, doutor, tem cura, não tem cura? Tem a parte genética também, quando a gente fala de reumatismo? Show de bola. Não dá para generalizar tudo, a gente tem que individualizar cada doença e cada indivíduo. A artrose tem cura, a osteoartrite? Não, mas é uma doença que nós conseguimos preveni-la e depois também a gente consegue tratá-la, melhorar muito a qualidade de vida do paciente. A gota tem cura? Tem cura. Gosto de trazer isso porque a gota
tem cura e é mito dizer que ela não tem. A gente consegue livrar o paciente de uma vez por todas das crises de gota e dar alta para o paciente. Ele vai manter depois o medicamento, dose baixa, uso contínuo, mas sem a necessidade de estar passando no médico continuamente e nunca mais vai ter essa dor que é insuportável. Que interessante essa explicação, doutor. Olha, estou entendendo tudo. Agora falou da parte genética, tem gente que fica preocupada também, né? Com certeza. Temos doenças que têm um peso genético hereditário maior e outras menor. Nós temos um grupo de doenças que são as doenças autoimunes, onde o nosso organismo perde a capacidade de perceber o que é próprio e não próprio dele. A todo momento a gente está em contato aqui com vírus, bactérias e a gente se defende deles. Isso é o normal. Porém, na doença autoimune, por algum motivo, nosso organismo não sabe o que é uma bactéria, um vírus e o que é um tecido, por exemplo, do nosso rim, do nosso coração. Isso acontece, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico. Nas doenças autoimunes, nas doenças do colágeno, por exemplo, a gente sempre pergunta se tem história na família de algum ente, de algum parente que tem uma doença autoimune, que pode vir a aumentar a chance, não é uma regra, mas pode vir a aumentar a chance desse paciente desenvolver essa doença durante a vida. Então, hashtag ficou a dica para você, viu? Esse histórico, minha gente, é fundamental. Observar o próprio corpo para prevenir fazer atividades físicas e ir ao reumatologista quando tiver aí desconfiança de uma situação, né? Esse profissional está qualificado para trazer todos os detalhes, todo o diagnóstico necessário, fazer todos os exames necessários para que você tenha a melhor qualidade de vida. Tem gente, doutor, que vive com a dor e fala, não, já me acostumei com a dor. Não, dá para ter qualidade de vida melhor. Com certeza, não acostumem com a dor. Procure um reumatologista que se não tiver cura, no mínimo, você vai ter uma melhora da qualidade de vida. Perfeito. Obrigada. Volte mais vezes ao Visita, porque o nosso tempo voa por aqui. Então, a nossa sala de estar está aberta. Afinal, são mais de 100 doenças aí. O que não faltam são assuntos para falar sobre isso. Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Esse é o nosso Visita, minha gente. Bate-papo gostoso, atraente, sempre para você aí se sentir em casa mesmo e saber as principais informações da nossa região. Ter muita prestação de serviço, muito conhecimento, inclusive, sobre você mesmo, sobre seu próprio corpo. No próximo domingo tem muito mais. Quem será que vai passar por aqui, hein? Esteja aqui a partir das 9h30 da manhã na Record TV Paulista. Um grande beijo, uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.